iniciar aqui, fazer a abertura, apresentar aqui minha querida professora Marta Inês Medeiros Marques. A gente está abrindo aqui o nosso segundo encontro do ciclo de palestras de 10 anos do nosso programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, aqui da Universidade Federal Fluminense, que tem como proposta geral o título 10 propostas para o próximo decênio, que, inspirados aí por Ítalo Calvino, a gente organizou 10 palestras, né, com referências teóricas, epistemológicas, metodológicas para o nosso campo de estudos. Esse ano de 2022 marca 10 anos que o nosso programa foi fundado, né, que a gente teve a proposta do curso aprovado pela CAPES, e ano que vem a gente vai fazer 10 anos da nossa primeira turma de mestrado. Né, e esse nome que está aqui no nosso banner, né, 10 anos de ciência com afeto, explica muito da nossa identidade. Né, assim, realmente a gente é um programa muito acolhedor, né, e afetivo. Essa arte bonita ali feita pela Nath, o título eu que fiz, a gente trabalha muito junto. Valeu aí, Nath, pela presença nossa, além de pesquisadora, diretora de arte. E o nome tem a ver também com o dia, né, de hoje, inclusive faz 10 anos que eu tive disciplina contigo lá na Geografia Humana, né, e é engraçado, até eu fui buscar lá o título da disciplina, que é o nome é Vida Cotidiana, Espaço e Reprodução Social da Classe Trabalhadora sob o Capitalismo. Você continua com essa disciplina, não? Mudou? E é curioso porque eu fui atraído pela ideia de discussão do espaço, pesquisando MST. Vida cotidiana nem era o foco principal meus projetos de estudos naquele momento, né? Mas jamais imaginava que eu viria a ser professor, né? E hoje também coordenador de um programa de pós-graduação em mídia e cotidiano, né? E ali realmente foram os primeiros fundamentos, assim, né? Alguns autores que sigo trabalhando até hoje, como Lefebvre, que até quando eu pensei, né, em você inicialmente, a ideia era a gente fazer uma discussão sobre Lefebvre. E aí você fez uma proposta que foi, né, bem bacana aí, com o tema mídia, crise econômica e colapso ambiental, o indivíduo enredado nas tramas da vida cotidiana, né, que tem a ver aí com o seu projeto de pesquisa atual, né, Marta? Marta é professora de Geografia no curso de graduação em Geografia e no programa também pós-graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, a famosa e querida FEFELESH. Tem trabalhado, né, com vida cotidiana, movimentos sociais, reprodução social da classe trabalhadora, relação campo-cidade, produção do espaço, desenvolvimento geográfico desigual do capitalismo. Né, foi professora visitante também em pós-graduação em Nova York, tem bacharelado e licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialização em desenvolvimento rural pela Universidade de Paris e mestrado e doutorado em Geografia Humana pela USP. Muito bem-vinda, Marta. A gente gostaria aqui que tivesse cheio aqui esse auditório. A gente está num momento, eu acho que de vários desafios. Acho que a gente nunca teve um ano assim com eventos muito bons, né, assim, com excelentes discussões e com pouca gente. Essa retomada pós-pandemia tem sido uma coisa desafiadora, né? Assim, acho que teve realmente, criaram-se, né, alguns hábitos, né, inclusive mesmo dessa a conveniência, né, que se cria de se trabalhar, de se estudar à distância, mas eu faço questão aqui, até que isso está sendo gravado, depois a gente vai publicar, né, que é uma atitude política e cidadã fundamental a gente estar presente, né, no espaço da universidade, né, a gente realmente ocupar, né, com força, com cultura, com ciência, né, com arte, com política, né, que certamente aí é um ato, né, cidadão e político fundamental para a gente seguir aí, né, recriando, né, também o nosso país depois aí de anos muito difíceis, mas estamos esperançosos aí com mudanças que estão acontecendo e que virão. Valeu demais aí pela sua presença, estamos aí ansiosos para te ouvir. Valeu, Marta. Boa noite a todos. Eu que agradeço.
trocar. Essa espuminha tem como trocar? Também? É. Boa noite, obrigada, Paulo, pela acolhida, pelo convite. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje, principalmente falando com um público que não é um público habitual, né? Eu sou geógrafa. Eu espero que aquilo que eu vou falar hoje seja de alguma maneira algo que faça sentido para vocês, que permita a gente iniciar uma conversa, né? Deixa eu colocar aqui. Me ajuda aqui. O editor está vendo aqui? Bom, então retomando aqui, né? O título ficou essa coisa pretensiosa, porque na troca de mensagens com o Pablo, eu falei, bom, então eu falo assim, juntam as coisas. A gente da geografia, a gente tem um hábito de cruzar temas, né? De atritar, às vezes, teorias, enfim, tentar compor um cenário cruzando diferentes perspectivas. É um pouco que eu vou fazer aqui com vocês, né? Como eu não sou da área de comunicação, vocês me perdoem se eu falar alguns absurdos, eu vou aprender com vocês também no debate, né? E talvez esse outro lugar de fala possa permitir exatamente pelas diferenças, né? Por algum elemento novo que eu possa trazer, fazer a nossa conversa ser mais terminada, né? Aqui com algumas provocações, os slides eles têm o objetivo mais de abrir a conversa, né? E eu começo perguntando o que entendemos por colapso ambiental, esse título enorme que fala de mídia, crise econômica, colapso ambiental e o cotidiano, nossa vida cotidiana no meio disso tudo, né? A gente ouve muito, a mídia está bastante envolvida com essa pauta, mas talvez, às vezes, fique mais um ruído do que uma compreensão do que, afinal, se trata, né? E se a gente não entende bem do que se trata, como é que a gente vai se posicionar em relação a isso? Anuncia com muita frequência que existe uma urgência ambiental, uma urgência climática, né? Como é que isso afeta a vida de cada um de nós, o nosso dia a dia, enfim, como pensar e se posicionar sobre tudo isso, né? Então, dentro desse grande tema do meio ambiente, do colapso, surgem discursos como somos um planeta superpovoado. Essa conversa o Malthus já fazia no século XIX, mas surge agora com muita força, os recursos são limitados, né? E aí vem as estatísticas, os recursos naturais limitados e a previsão é que em 2050 já sejamos cerca de 9 bilhões de pessoas. Cada vez mais vão aparecendo então argumentos, artigos, discursos por retomar a questão do controle da realidade. É uma coisa que, uma música que soa mal aos meus ouvidos, mas tem muita gente já falando disso. Muito se fala também do lixo, dos acúmulos, né? Dos vários desperdícios, mas sobretudo desses materiais que vão se acumulando em toda a parte. E agora os oceanos estão passados pelo plástico, já se encontram micro registros de plástico onde não se imagina, né?
corpo humano, porque a gente vai estar ingerindo isso de alguma maneira, pelos peixes, pelos animais aí que estão entrando em contato de várias formas. Então, colapso ambiental é o plástico. O plástico é um grande inimigo do meio ambiente, né? E ele é parte daquilo que a gente consome, está nas embalagens, está nos recipientes, está em todo canto. Bom, então é preciso racionalizar essa relação com o plástico, reutilizá-lo, substituí-lo, e é preciso limpar a natureza, né? Muito lixo foi jogado. Como é que a gente lida com isso? Vamos enfrentar essa situação, vamos fazer as brigadas, né? Sair pelos rios, pelos mares, colhendo lixo, é uma grande questão. Para administrar esses desafios, essas dificuldades, uma ideia que tem também sido muito trabalhada, muito divulgada e que faz um apelo para cada um de nós como indivíduos é a ideia da economia circular, né? Que passa por vários R's, eram sempre 4 R's, era o indivíduo sozinho que tem que tomar suas decisões, repensar sobre a necessidade de consumir certos produtos, né? Reduzir esse consumo, reutilizar, procurar aproveitar os materiais, reciclar. Quando não dá mais para reutilizar, garantir que ele seja reaproveitado pelo sistema produtivo em geral. Mas agora, adicionar um novo R na ideia da economia circular, que é recuse. Se aquele produto é originário de uma empresa que não tem compromisso com o meio ambiente, você, como consumidor, tem que utilizar o seu poder de pressão e evitar o consumo, desprestigiar a empresa, né? Usar essa força, o poder do consumidor, como um instrumento a favor do meio ambiente. Então, esse indivíduo agora, além de tomar decisões pessoais próprias sobre como vai consumir, como vai participar desses circuitos, sinaliza para a empresa também que é importante que elas também se envolvam com esse processo, né? A educação ambiental tem sido trabalhada nas escolas, tem sido defendida como uma necessidade e, em grande parte, tem se buscado criar consciência do indivíduo, né? Da importância de um consumo responsável, da importância que a sua ação prática individual tem aí, né, um cuidado com o que a gente conhece por natureza, que é um conjunto de coisas, né, uma diversidade de processos, de circuitos, mas que a gente pensa assim, numa abstração por tudo aquilo que nos cerca, e às vezes a gente faz uma referência a algo que estava aqui antes de nós, né? Muitas vezes a gente, quando pensa na natureza, aciona uma série de significados que são às vezes até conflituosos, mas a natureza tem um poder muito forte como representação, até como mito sobre como a gente lida, né, com a nossa inserção no mundo e na vida. Bom, mas aí, se a gente quiser também, pode se envolver com o terceiro setor, né, se voluntariar, trabalhar para ajudar a limpar o planeta, né? Eu peguei um exemplo que eu encontrei na rede, Instituto Limpa Brasil, que o trabalho deles é envolver a população com o cuidado com os rios, né? E tem lá várias orientações de como proceder, o chamado, a criação de grupos de voluntários. E me chamou a atenção que no momento final dessas orientações também tem a mensagem: não esqueça de tirar foto da limpeza para compartilhar nas redes sociais. Então, um pouco, vamos convencer outras pessoas da importância desse trabalho, né? Vamos fazer a divulgação desse tipo de ação. Então, é um indivíduo que está sendo chamado a atuar de várias maneiras, né? a trazer uma contribuição para o enfrentamento desse problema, né? Ao mesmo tempo, a figura do catador de material reciclável, que é muito presente nas nossas grandes cidades, né? Tem uma organização, um movimento que chama Pimp My Carroça, que já fez um trabalho aqui no Rio de Janeiro, fez em São Paulo, em Curitiba,
que tem reuniões com os catadores para discutir sobre as demandas deles, e tem esse trabalho bonito de fazer essa arte nas carroças para que eles sejam mais visíveis, para que eles transmitam suas mensagens, para que eles se sintam valorizados e, de certa maneira, uma estratégia para lidar com o preconceito que, em geral, recai sobre esse trabalhador. Então, esse trabalhador é valorizado por esse tipo de ação, lembrado da importância, né, desse trabalho, porque coleta seletiva sem catador é lixo, né? É lixo que se acumula, é lixo que degrada, é lixo que polui. Então, eles têm uma ação social. Isso é curioso porque são trabalhadores que vêm da camada mais empobrecida da população, né? São trabalhadores que, em geral, estão nessa atividade quando não conseguiram uma inserção melhor, né? E é feito todo um trabalho aí de valorização, inclusive, um parênteses, o governo Lula, nas gestões anteriores, teve um apoio muito grande, desenvolveu políticas para favorecer esse segmento. Urbanos que são imensos, que já existe legislação antiga de 2010 que definia o fim disso tudo, a transformação desses espaços para produzir materiais recicláveis, a separação, uma série de coisas que a gente tem uma dificuldade imensa de implementar. Então, esses sujeitos sociais, se a lei tivesse avançado, eles estariam vivendo um dilema maior para produzir, né? Mas eu tive um período que eu fiz uma pesquisa com eles, a história de vida desse pessoal, desses trabalhadores, foi por volta de 2012, por aí, ou talvez um pouco depois, e na verdade, naquele momento, a gente não tinha o trabalho do delivery que vem de bicicleta nos entregar as coisas, né? A gente não tinha essa população que circula pelas ruas, carregando os produtos, as mercadorias, com a abundância que a gente tem hoje. Então, eles eram meio uma coisa diferenciada na paisagem, e agora eles se confundem com tantos outros que estão fazendo serviços, né, nesse transporte, entrega de várias coisas. Mas é só um parênteses. Enfim, é como muitas vezes chega para a gente, no nosso dia a dia, a questão do meio ambiente, né? Como é que vai se apresentando essa problemática a partir desses temas, a partir dessas questões, né? A emissão de gases de efeito estufa, falei do plástico, falei do lixo, essa sim é uma questão, né? Uma grande inimiga do meio ambiente, é causa das mudanças climáticas, uma clara evidência do colapso ambiental. Encontrei. Quando a gente ouve, então, a mensagem sobre o colapso ambiental, talvez, para muitos, a primeira imagem seja a questão das mudanças climáticas. E, aliás, esse tema tem ganho uma projeção internacional nas políticas, né, na geopolítica mundial. Anualmente tem os encontros da COP, o último no Egito, o Lula já foi lá para dizer, não, o Brasil vai estar comprometido com políticas que cuide de assuntos relativos aí à questão das mudanças climáticas. Então, para enfrentar as mudanças climáticas, né, para enfrentar essa questão da emissão de gases que tem o efeito estufa, que desequilibra todo o circuito da atmosfera, o deslocamento das massas de ar, o quente, o frio, etc. Bom, é preciso energia limpa, porque o inimigo é o combustível fóssil. Não era o plástico? Não, o inimigo é o combustível fóssil. Então, é preciso sequestrar carbono, é preciso limpar um pouco do que já está aí na atmosfera, é preciso compensar emissões. Se alguém quer continuar sujando, então que pague, que dê um jeito de garantir que em outra parte alguém vai estar plantando, de preferência em países como o Brasil, né? Deixa as indústrias estarem onde sempre estiveram, fazendo lá o seu trabalho de produção.
e vamos mitigar os danos. Vai ter ilha que vai ficar submersa, conforme as expectativas das mudanças aí, da distribuição das águas com o degelo, né, que está acontecendo em alguns lugares. Vamos criar um fundo. Uma grande conquista da COP que aconteceu esse ano foi a criação de um fundo para reparação por perdas e danos às nações mais afetadas pela emergência climática. É preciso descarbonizar, e a gente já tem nas prateleiras de várias lojas de supermercados produtos carbono neutro, produtos que, no seu processo de criação, foi feito toda uma contabilidade do carbono. O carbono era uma coisa abstrata da tabela periódica, talvez, para a gente discutir fotossíntese, entender um pouco toda a química orgânica, e agora é um ente. Carbono, será que a gente tem como capturar esse carbono, assim, que nem esse pessoal aí que estava fazendo exatamente uma ironia em cima de toda essa grande onda que se cria em cima dessa questão do carbono, né? Como é que captura, como é que estoca? A gente começa já a imaginar, sonhar que isso tudo está aí, de alguma maneira, em algum lugar, né? Vai se tornando uma coisa mais presente, mais palpável, assim, que vai nos convidando vai habitando o nosso imaginário, vai habitando o nosso dia a dia. Capaz que na mesa do bar, daqui a pouco, a gente esteja discutindo sobre isso, né? Se ainda não fizemos, em breve estaremos fazendo, né? Bom, isso tudo porque também não dá para abstrair. O Brasil foi para todas as grandes notícias mundiais com o problema do desmatamento da Amazônia, das queimadas na Amazônia, que são fatos correlatos. O tal do carbono que é liberado quando você queima a biomassa, quando você queima a vegetação, né? Então, é um problema real, é um problema que, de fato, todas as pesquisas, embora a ciência é feita de polêmicas e debates, mas muitas pesquisas já suficientemente desenvolveram argumentos para mostrar a relação desses fenômenos com as mudanças climáticas. É um fato, a gente tem que enfrentar esse colapso. Mas será que todas essas estratégias que a gente tem, de alguma maneira, enfrentado, né, acionado, para enfrentar, elas vão dar conta, né? Lute pela floresta amazônica, vamos pagar brigadistas que vão lá fazer o trabalho de contenção das queimadas, dos incêndios. Tem ONG para isso, doe, né? Vista a camisa, saia, defenda a sua causa. Tudo isso faz parte do nosso mundo, como a gente pensa, como a gente se posiciona, como a gente se situa. A vida do dia a dia está atravessada por esses significados, por essas práticas, por essas questões, né? Bom, para complicar, veio uma pandemia que nos pegou em cheio, né? E ainda está por aí, a gente ainda está usando máscara. E o que é a pandemia? Bom, os cientistas dizem que o vírus SARS-CoV é oriundo de morcegos e infectou um hospedeiro secundário e pulou a barreira da espécie. Quer dizer, ele sobrevivia e se multiplicava ali com os morcegos, mas agora ele descobriu que os homens também servem para a função, né, de hospedá-los, né? E essa dinâmica da natureza é uma dinâmica que, de fato, acontece historicamente de várias maneiras e vai acontecer tanto mais quanto a diversidade de seres vivos que habitam esse planeta, que vai desde esses microseres, né, como vírus, até tantos outros de várias outras dimensões, vão tendo os seus habitats, os seus mundos, os seus espaços de vida, de reprodução transformados, né? E aí as teorias lá do impacto nas regiões onde esses morcegos circulam e tudo mais, bom, mas esta é uma outra clara evidência do tal do colapso ambiental,
né? E a forma como a gente produz alimentos na agricultura e, sobretudo, a produção animal, frangos, suínos, confinados, dizem os biocientistas que é um lugar muito favorável à multiplicação de patógenos e a esse trânsito entre espécies que pode causar e trazer pandemias, né? Então, esse é o mundo, esse é o maravilhoso mundo que vivemos e é um desafio imenso para a gente lidar, né? E aí eu vou trazer uma questão que me parece importante para a gente conectar esses vários inimigos, né? Será que se eu sair, né, como um cavaleiro defendendo contra o plástico, defendendo contra o carbono, eu resolvo, né? Então, essa visão da natureza coisificada, fragmentada, né, como objetos, como coisas, ela é muito própria do nosso tempo, de como pensamos, como vemos o mundo, né? E aí tem uma discussão que vai entre vários autores e, para nós, da geografia, é uma questão que a gente olha com atenção, uma ideia de que a forma como a nossa sociedade se organiza é uma forma muito especial, é fantástico o avanço tecnológico e as conquistas, o que foi capaz de se criar a partir dessa nossa sociedade, mas ela fez uma quebra no metabolismo que é muito própria e que está na base, está na origem de todas essas várias questões que vão surgindo, que vão revelando que a nossa relação com a natureza ela é problemática, né? Então, essa quebra, se for dizer isso de uma maneira sucinta, a gente pode dizer o seguinte: enquanto várias outras sociedades que antecederam a nossa organizavam o seu processo de produção orientado para as demandas da sociedade, né? Demandas estas que, portanto, já definiam, já eram consideradas desde o início na produção. Então, veja, o caráter social desse processo estava posto desde o início e, por isso, também os cuidados e o balanço em como administrar essa produção e garantir no tempo a reprodução, a possibilidade de reprodução, a reposição desses materiais necessários para essa produção, isso estava melhor alinhavado. O nosso sistema, ele põe a produção nas mãos de iniciativa privada, de indivíduos, processos privatizados. Então, há uma multiplicidade de produtores. O que os une é uma motivação de um ganho, né? Um ganho que vai ser tanto maior quanto o custo reduzir o custo do salário, reduzir o custo da matéria-prima, reduzir o custo da máquina, o que for possível. E veja bem que é somente na hora que esses vários produtos entram no circuito do mercado, passam a circular, que eles vão ganhar um sentido social, porque ali a sociedade aparece como consumidora. Veja, ali, às vezes, se não conseguir alcançar o consumidor, o produto vira descarte, vira desperdício, não se realiza como produto, né? E o nosso sistema tem esses momentos de contradição, de críticos, né, de desencontro entre a produção e o consumo, né? Então, da forma como a nossa sociedade se organiza, o desperdício é um risco constante. E o cuidado com a reposição das condições não está posto desde o início do processo, né? Tem essa separação que a gente está chamando de fratura, né? O que antes, no ciclo metabólico, se a gente pegar a ideia de ciclo metabólico natural, que tem um momento da apropriação, da produção e o consumo que faz desenvolver os seres vivos, as plantas e tudo mais, aqui tem essa fratura entre a produção e o consumo.
E daí vem vários tipos de rupturas, né? E aí a gente diz, não, mas a gente pode pegar o lixinho, pôr ele em outro lugar, reciclar, fazer esse ciclo que está partido, fazer essa economia ficar circular, redondinha. Mas essa ideia, vou chamar assim, solteira, num mar que gira com outros tipos de correntes, é difícil se impor, né? A gente está querendo buscar uma solução num contexto que tem várias coisas que vão no sentido oposto. Bom, mas para complicar, né, não quero que a gente saia na sexta-feira, aqui já fim de ano, vai ter até comemoração, tristes, mas é preciso dar o cenário, pintar com todas as cores esse cenário. A gente está vivendo uma conjuntura que é mundial, de uma crise econômica. Não é a crise brasileira, não é porque os governos são ruins, não é nada disso. É uma crise mais profunda, mais longa. Já faz cerca de 50 anos, desde os anos 70, que se fala de crise. Que crise é essa? Bom, as taxas de lucro elas não estão conseguindo subir num patamar que garanta essa roda girar de um jeito satisfatório para os investidores. Quando a China estava com aquele crescimento acima de 3%, no começo dos anos 2000, falava assim, a China, a locomotiva do mundo, está puxando o resto da economia, porque os demais países e grandes economias não estavam no mesmo ritmo. Para a lógica como a gente se organiza, como a nossa existência está organizada, é preciso sempre expandir o nosso sistema produtivo, expandir com essa fratura, tudo para criar um colapso ambiental, mas tudo bem, é assim, a gente vai ter que pensar como lidar com isso, mas mais ou menos assim. E essa crise econômica, ela é importante da gente tentar minimamente compreender algumas questões ligadas a ela, porque ela também está relacionada a mudanças muito profundas que marcam o nosso tempo e que talvez criem, né, façam um tipo de superposição e aprofunde algumas dificuldades que a gente, às vezes, nomeia como ambiental, a gente, às vezes, faz um recorte e, quando vê, as coisas são um pouco mais imbricadas e precisa olhar essas relações, esses nexos, né? Mas, além dessa crise econômica, que já eu vou falar um pouco mais dela, a gente, vocês, sobretudo mais novos, são uma geração que nasceram, bem dizer assim, num horizonte de uma revolução tecnológica, revolução digital. As formas de se comunicar, as formas de organizar os processos de trabalho, as formas de produzir e fazer circular as informações mudaram profundamente. E, às vezes, para a geração mais jovem, que já nasceu quase que com um celular e um iPad na mão, né? Tem aquelas bebês que saem passando o dedinho em todo canto, porque estão condicionados a essa forma de lidar para ver as coisas passarem na telinha. Às vezes a gente não se dá conta da profundidade dessa mudança. Mas o nosso mundo, a nossa vida cotidiana, que o professor Pablo estava dizendo, precisamos ocupar a universidade, precisamos retornar para o presencial, precisamos, né, reenquadrar o lugar da telinha nas nossas vidas. Está difícil, veio para ficar. E vai vir mais coisas junto. Isso quer dizer que o que somos, como nos vemos, como nos relacionamos, agora passa pelo filtro da imagem, daquilo que é possível editar num tempo rápido, porque ninguém tem muita paciência de conversa longa. E daqui a pouco vocês vão estar nervosos, porque eu estou falando já um pouquinho demais. Então, é um condicionamento. E a vida cotidiana, ela é feita de condicionamentos, né, de automatismos,
de repetições, de estabilidades, de referências que vão ficando invisíveis e a gente vai se sustentando nelas. Bom, já já a gente volta para a vida cotidiana. Vamos falar um pouco mais dessa crise econômica. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, nem sei quanto tempo eu já falei, mas vamos lá. A gente... eu coloquei aqui que uma resposta que tem sido dada a essa crise tem sido a adoção de medidas, de toda uma ideologia para justificar essas medidas de caráter neoliberal. O que importa é garantir que o mercado funcione bem. O que importa é trazer investimentos. O que importa é fazer girar esses grandes negócios. E isso, de imediato, já... desde o início desse processo aí, que eu falei que vem dos anos 70, impactou fortemente o mundo do trabalho. Em países como o nosso, que tem uma população com uma estrutura muito desigual, né? Uma classe trabalhadora muito segmentada, fragmentada, esse processo, pelas nossas particularidades, porque também a gente teve uma abertura democrática no final dos anos 80. Então, a gente teve um impulso do mundo da política que talvez adiou algumas mudanças que vieram aqui a acontecer já desde os anos 90, mas a gente teve reformas trabalhistas agora, no governo Temer, por exemplo, né? E mesmo nos governos anteriores. Mas, enfim, a gente tem uma reconfiguração do mundo do trabalho, então nós temos um apelo crescente, constante, e a significação da vida passa pelo consumo, mas está difícil ter a renda para esse consumo. E os direitos sociais que tinham, em vários países, os países centrais, que tinham avançado bastante, né, com o estado do bem-estar social, que vai, naquele período, né, dos 30 anos gloriosos pós-Segunda Guerra, vai permitir uma vida cotidiana confortável para a classe trabalhadora e, de certa forma, acomodada, né, pela possibilidade de se inserir como consumidores, né, consumo de massa, tal, que o Lefebvre vai trabalhar muito, essa discussão da sociedade de consumo dirigida, né, uma sociedade burocrática, porque o Estado, esse estado do bem-estar, ele está mediando muito essa inserção desse trabalhador como consumidor, né? E o cenário que a gente tem agora é muito diferente, né? Porque a gente tem um desfazimento do mundo do trabalho, um desfazimento do mundo da vida, porque se ele estava ancorado, a centralidade do trabalho como algo que dá sentido à vida das pessoas, né? Isso não rola mais, né? Também a geração de vocês, não sei quando foi a última reforma da Previdência, mas eu fui fazer manifestação na Avenida Paulista e eu estava conversando com meu filho, que é um jovem hoje de 27 anos, uns 3 anos atrás, e eu dizia, vamos comigo, a Previdência, não sei o que, a reforma. Mãe, eu sei que eu não vou ter aposentadoria. Essa luta é sua. Que mundo é esse, né? Esse é o cenário. A gente está passando por todo esse perrengue, a gente está se acumulando de dívidas, porque essa roda está girando por essa repaginação neoliberal com uma liberação maior do circuito financeiro, dos investimentos, a circulação do dinheiro no mundo. E isso chega para nós, indivíduos, consumidores, chega também nesse fiozinho miúdo da vida cotidiana, pela dívida. A dívida está acessível para qualquer um. E o Pix agora facilitou também, mais ainda, essas transações. Mas a dívida permite o consumo quando o trabalho já não garante, né? Então, está muito uma coisa atrelada à outra. Aí, as políticas de renda mínima vêm compor esse cenário, né? Cruelmente, no governo Bolsonaro, né, se permitiu a coisa do
empréstimo consignado para o pessoal que estava, né, recebendo aí vou chamar de Bolsa Família, né, embora eles chamaram de outras coisas, né, mas, enfim. Então, a gente tem um mundo tão difícil, tão caótico, tão pleno de desafios. Esse mundo cotidiano, que é o mundo da estabilidade, é como se ele tivesse, assim, com esse chão, de alguma maneira, ele está estremecido, né? Então, nós estamos muito assustados, acuados, inseguros. Como é que ainda tem que pensar em salvar o planeta? Cabe isso no nosso leque de questões? São tantos desafios, né? É tremendo, é tremendo mesmo. Bom, mas aí vamos falar de coisas sobre vida cotidiana para a gente refletir junto um pouco mais a nossa trajetória, né? Veja, esse mundo de trabalho que foi extremamente afetado é um mundo em que a empresa também mudou, né? Então, a empresa enxugou, a empresa subcontratou, né? Ela modificou e, ao mesmo tempo, ela se preocupa cada vez mais em valorizar a marca. Porque se o que ela produz, de fato, pode depender do trabalho de outros, não é exatamente o que ela produz que faz a diferença, mas como ela é vista no mercado, né? Às vezes a gente vê reportagens, por exemplo, que na China tem empresa, eu não vou saber dizer o nome para vocês aqui, mas depois a gente pode pesquisar, tem empresa que produz materiais para equipamento de computador, de informática, para 2 diferentes marcas, né, americanas, concorrentes, né? Então, veja, o que vale é a marca, é defender a marca, tanto para garantir o consumo, como para garantir a valorização da empresa no mercado financeiro, no mercado bursátil, nos negócios das ações. Porque agora o bom empresário, ele tem um olho no mercado consumidor e um outro no mercado financeiro, né? A dinâmica do circuito financeiro invade toda a dinâmica social. Chega também na vida cotidiana, a gente falou, por meio das dívidas, mas na hora que redefine o sentido da própria lógica empresarial, né, a nossa conversa consumidor-marca, né? Por isso, aquele apelo, olha, recuse a compra da marca que não é identificada com a causa ambiental, com a causa indígena, com a causa que você acredita e você defende, né? A guerra é grande agora entre as marcas, né? E, ao mesmo tempo, a lógica das finanças é a lógica da propriedade, daquilo que se pode fazer de negócios em torno da propriedade, não em torno da produção. É o título da ação, né? Participação na propriedade daquela empresa, o título da terra, a propriedade da terra, a propriedade de vários elementos da natureza que antes eram usufruídos como bem comum, bem livre, como diria a economia clássica, que agora também está na mira da propriedade. A água é commodity, negociada em bolsa lá nos Estados Unidos. Nem sei explicar para vocês exatamente como que essa transação se dá, mas essa lógica fala das finanças transbordando, né, em várias direções. Isso tem a ver com a questão ambiental também, porque se a gente tem uma fratura, um jeito de lidar com o que a gente chama de natureza, que é de separação, quanto mais eu tenho
a especulação em torno dos negócios que envolvem a natureza, mais a gente vai tendo um aprofundamento desse desencontro, né? Uma coisa que as finanças faz é acelerar os tempos, o nosso tempo do indivíduo na vida cotidiana. Estamos todos acelerados, principalmente em cidades grandes, como Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo. O tempo está sempre olhando para o futuro. O que é a dívida, senão a hipoteca do nosso trabalho futuro, da nossa renda futura, do nosso ganho futuro, né? E os grandes negócios operados pela lógica financeira são negócios que envolvem o futuro, mas o planeta já está em colapso. E as apostas, os negócios que envolvem a natureza, envolvem as nossas vidas, envolvem como habitamos esse planeta, aquilo que vai acontecer já está na conta dos ganhos, dos lucros que se realiza hoje, né? Então, é um grau de complicação absurdo. A gente vai ficando perdido nesse fragmento. Então, os atos da vida cotidiana, comer, beber, vestir-se, dormir, cuidar, reproduzir-se fisicamente, enfim, habitar um espaço, uma morada, habitar na cidade, usar o tempo livre para a fruição, para o gozo, todo esse conjunto de coisas vai cada vez mais sendo traduzido para a malha da racionalidade econômica, da instrumentalização dos negócios, né? E aí, o Lefebvre tem uma contribuição muito importante, quando ele olha, inclusive, já desde o final da Segunda Guerra, o primeiro trabalho o livro que ele publica sobre a crítica da vida cotidiana, em 1946, ele falava de uma reprivatização da vida. Ele olhava assim, olha, o American Way of Life, equipamentos domésticos, máquina disso e daquilo, agora chegou na França e as pessoas estão felizes de ficarem em casa, habitando esse espaço, e a TV e tudo mais, e todo esse fetiche de lidar com essa modernidade. Era um mundo de transformação que ele começava a olhar, achando diferente, se perguntando o que isso quer dizer. Era um modo de organizar a vida doméstica cada vez mais atravessado pelos produtos, pelas mercadorias, né, pelos apelos midiáticos, porque aí a propaganda também vai vir, vai acontecer, e a história da propaganda vocês devem conhecer muito melhor do que eu, né? Mas quando se organiza o estado do bem-estar social, como a gente já falava antes, né, esse apelo ainda vai se tornar o apelo do consumo, o apelo de trazer para dentro da vida privada e transformar essa vida privada, né, transformar esses vários atos rotineiros, repetitivos, corriqueiros da vida cotidiana em momentos específicos, que merecem investimentos específicos em sistemas, né? Diria o Lefebvre, em subsistemas. Então, o Lefebvre vai dizer, olha, existe uma especialização, uma formalização dessas atividades, e são formados campos semânticos parciais específicos. Então, vestir-se, a moda vai cuidar dele. Vai cuidar dele, vai trabalhar isso lindamente, desdobrar isso de significados, né? E a gente hoje a nossa identidade como pessoas, seres sociais, a gente fala pelo modo que a gente se veste, se apresenta, né? Então, isso já, essa dinâmica, ela tem duas mãos, né? Porque, às vezes, a gente faz uma leitura que parece um pouco, assim, unilateral. Então, o mercado vai, mercantiliza tudo, né? Mas a gente se apropria disso também. E a gente pode também, como dizem alguns antropólogos, canibalizar isso, a gente pode também transformar isso, mas a gente está em minoria, pensando assim como a roda gira. Se a gente quiser sair um pouco dessa captura mercadológica,
não é coisa simples, né? A cozinha, nossa, o mundo gourmet hoje está bombando, né? O turismo, tempo livre, peraí, vamos programar, vamos planejar as férias, e com antecedência, senão não consegue fazer a marcação dos voos, dos hotéis, dos shows, das programações. Então, o tempo que a gente aprendeu a pensar que ele é importante no processo de produção da mercadoria, o tempo do trabalho, é o tempo no todo que importa, porque o tempo livre ele está, como diria o Lefebvre e outros, sendo colonizado por um modo de tirar, né, proveito econômico disso tudo, né? E aí o Lefebvre, ele é muito irônico, né? Ele era uma figura muito interessante, e ele fala assim: o erotismo também criou um subsistema. O consumidor alimenta esses sinais. Por exemplo, o striptease é o consumo ritualizado de sinais de erotismo. E a gente pensar esses sinais no mundo digital, como eles estão sendo acionados, como isso vai constituindo o nosso imaginário, a nossa maneira de lidar com o mundo, né? A partir dessas linguagens, a partir dessa forma de se comunicar, né? E uma reflexão que aparece no Lefebvre também, já um texto de final dos anos 60, ele vai falar que o automóvel é um objeto rei, e ele também constitui um subsistema dentro dessa vida cotidiana, moderna, do consumo. É um símbolo de prestígio. A gente vê o tempo todo como as propagandas do automóvel acionam a ideia de bem-estar, de sucesso e etc. E é interessante que ele diz assim, olha, de certa maneira, o automóvel substitui o habitat, ele define como a gente concebe o espaço. E aí, fazendo uma ponte, assim, o Lefebvre foi taxista. E ele lida com a cidade, ele pensa a cidade também por esse olhar dos circuitos, da relação com esse espaço. E quando ele fala do automóvel, eu penso que é algo muito, muito interessante de atentar, de valorizar, porque é um olhar que aí eu fiquei perguntando para mim mesma, e hoje, né? Como nós pensamos o espaço, nós que somos sujeitos que usamos os automóveis, com os aplicativos de rota como o Waze, será que essa concepção do espaço, de certa maneira mediada pelo automóvel, que o Lefebvre tentou traduzir agora, em superposição, tem a mediação das rotas, do sensoriamento remoto, né, dos GPS da vida? É esse mundo que a gente habita, é esse espaço que nos envolve, né? E é um mundo que tem um nível de abstração, mas, ao mesmo tempo, a objetividade é constituída a partir daí, porque o conceito de espaço é algo que define o nosso estar no mundo, né? Então, é algo que tem um sentido concreto, né? Nesse conjunto de transformações, a publicidade tem um papel fundamental. O Lefebvre vai dizer que tem um papel de ideologia da mercadoria, de poesia da modernidade. Tem um papel de restituir mitos, o mito da felicidade, da virilidade, o mito da natureza. A natureza que é vendida, às vezes, como uma paisagem, a natureza que é vendida, às vezes, como um produto saudável, né? A publicidade substitui a filosofia, a moral, a religião, a estética, tal é a sua abrangência e a sua importância numa sociedade cuja sociabilidade vai ser mediada pela mercadoria e cujo lugar dos indivíduos vai ser garantido pela condição de consumidor. É uma verdadeira tragédia estar apartado desta condição numa sociedade como essa, né? Porque até para fazer pressão política para defender o planeta, para defender a natureza, a gente tem que acionar nosso poder de consumidor, nossa pressão como consumidor, nossas escolhas, nossas prioridades de consumo. Então, é um mundo complexo.
Até a igreja se manifestou sobre isso. O Papa Francisco, né, uma epístola, Laudato Si, falou da cultura do descarte. Não conseguiu decifrar muito, além do indivíduo como responsável por essa cultura. Um apelo a uma moral de um cuidado com o planeta. Enquanto a gente estiver querendo construir esse apelo moral descolado das práticas reais que movem esse mundo, fica um desafio bem difícil, né? Porque aí a gente, às vezes, vê alguns ambientalistas fazerem falas emocionadas e defenderem a visão de mundo dos indígenas. A visão do mundo dos indígenas não está amparada numa retórica, não está amparada numa moral descolada do que é a relação efetiva deles com todos os seres que estão em torno, constituindo isso que a gente está chamando de natureza, né? Então, fica meio esquisito, às vezes, esse apelo moral, que é melhor do que o silêncio, mas que não dá conta de trazer os instrumentos necessários para a gente enfrentar a dívida ecológica, a injustiça ambiental, porque o peso desse colapso é muito desigual conforme os países, as classes sociais, o poder que cada um tem para enfrentar essas questões. A chuva vem, o barranco desliza, as pessoas morrem, né? Aqueles que estão nesses lugares que, às vezes, a Defesa Civil diz, olha, é impróprio. Por que as pessoas permanecem sabendo que é impróprio? Né? A gente sabe, eu acho que a gente sabe. Bom, então, tem ainda uma questão para a gente pensar disso que eu trouxe aqui nesse slide, do consumismo como forma de vida. Tem um debate, uma discussão com o pessoal da filosofia, da psicanálise, que o consumismo seria uma nova forma de fascismo. E a palavra fascismo está em muita evidência na medida que a extrema-direita no Brasil ganhou a projeção que ganhou. Né? E a gente já vai pelos registros históricos o que é isso, a extrema-direita, exemplos, e vem o fascismo, né? Toda a força de imagens, o autoritarismo, a concentração no líder, a valorização de, né, terra, família, religião, nação, enfim, alguns elementos que vão aparecendo. Eu não sei, não vou aqui fechar posição que a melhor definição é fascismo, mas esse termo está sendo colocado como um termo que pode ajudar a gente a ler o nosso tempo, os desafios do nosso tempo, né? E tem até aqueles que dizem do fascismo ambiental, porque você pensa o mundo, administra o mundo de forma autoritária, distribui o acesso às coisas e pode, tem quem fale também de racismo ambiental, né? Pode criar aí formas diferentes de impor a solução, né? Como fazer, como resolver, como cuidar disso. Bom, pode ser de forma autoritária, pode ser defendendo uma sociabilidade que você, sujeito, vai ter que se submeter, aceitar em nome da salvação do planeta, né? Então, esse fascismo novo, que alguns identificam como consumismo, aparece no estudo de pessoas que vão encontrar aí essa linguagem empobrecida, né, denotativa, esses sinais, essas respostas imediatas. Então, uma sociedade radicalmente homogênea, como um sonho do fascismo histórico, né, homogeneizada pelo consumo. Cidadão ser sinônimo de consumidor, né? E essa linguagem do consumo, no mundo atual da revolução digital, que é mediado pelos algoritmos, que é possível criar segmentos, né,
da população e trabalhar interesses, desejos específicos e direcionar os produtos, né, nessa forma de comunicação, vai sendo um mundo em que a subjetividade está sendo muito transformada, muito homogeneizada. A gente não consegue lidar com o diferente, porque a gente vai ficando ali, né, na ilusão da diversidade, porque o que nos une é a condição homogênea de consumidor e a ideia de que cada consumidor tem o seu gosto, tem o seu nicho, tem o seu segmento de mercado, de certa maneira, uma ilusão, né, nesse contexto mais amplo. Então, são contradições, são tentativas de explicar essas contradições. A solidariedade social vai ficando quase impossível num mundo em que o consumidor hoje não é somente alguém que vai buscar a sua satisfação pelo acesso a alguma mercadoria, um produto, né? Porque a ideologia neoliberal nos traz mudanças na maneira como nós nos vemos no mundo, e a nossa sociabilidade agora é mediada pela ideia de empresa. Somos empresários de nós mesmos. Não só porque muitos de nós trabalhamos como autônomos, né? Mas porque nós estamos, nas nossas relações sociais, sendo movidos pela ideia de uma competição, em que cada um com o seu próprio capital, alguns dizem capital humano, capital social, cada um com aquilo que conseguiu reunir na sua trajetória, de conhecimento, de jeito de se apresentar, de linguagem, de domínio de diferentes linguagens, não somente a língua falada, gestual, tudo isso, todo esse repertório pode permitir uma posição de vantagem em relação ao outro, e esse outro, então, é, sobretudo, o seu concorrente, né? Então, vai dizer o Foucault, já nos anos 70, quando vê essa ideologia neoliberal se implantando, ele vai dizer, gente, o indivíduo da troca era uma troca mais horizontal, era uma lógica mais cooperativa, o indivíduo que estava ali trocando trabalho por salário, a mercadoria circulando na lógica da troca. Agora, é a lógica da empresa que vai ganhando maior importância nas nossas relações. Então, é a lógica da competição, é a lógica do sucesso, não da satisfação. E o sucesso a gente alcança quando tem gente que ficou para trás, né? Na mentalidade americana, e a gente vê, às vezes, isso, inclusive, no cinema, na televisão, existem os ganhadores e os perdedores. E a criança na escola, eu morei um período nos Estados Unidos, eu tinha, na ocasião, um filho com 3 anos, aprende desde muito cedo o que é ser perdedor. É algo que ninguém deseja, né? Ninguém deseja, é uma das piores formas de xingamento, é xingar uma criança de perdedor, porque é o mundo da competição tão internalizado, tão entranhado, que a solidariedade, o sentido de coletivo, o sentido de social, o sentido da política, pensando aqui em decisões que envolvem o interesse social, tudo isso vai sendo redefinido. O que dizer os cuidados com a natureza? Como inserir nesse mundo, né, essa preocupação? Então, é um mundo que, quando a gente encontra no Brasil um governo de extrema-direita com as características que a gente teve deste governo que se encerra, a gente fica querendo entender de onde veio isso, de onde saíram todas esses discursos, essas ideias, esse ódio, né? Essas manifestações. E existem 1000 teorias, 1000 explicações, de ordens diversas, mas
esse fenômeno, o crescimento da extrema-direita é um fenômeno mundial, né? Tem aparecido em vários lugares. Então, talvez tenha também, além dos elementos próprios de cada lugar, de cada país, alguns elementos que a gente possa partilhar, que esteja no horizonte dessa dinâmica mais geral que a gente tem da sociedade, da mercadoria, do espetáculo, da dívida. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Bom demais te ouvir falar. Um aprendizado enorme aí, certamente, para todas e todos nós. Bom aí que chegou mais gente depois também aí durante a explanação, né? Me lembrei de muita coisa boa aí que a gente conversou há 10 anos atrás, né? Lá fazendo Geografia Humana na USP. Né, assim, um aprendizado enorme sobre Lefebvre, né, essa particularidade aí dessa dialética triádica, né, uma questão e que hoje se transforma ainda tanto, né, essa cotidianidade marcada, né, pelos elementos do consumo e cada vez mais mediados, né, por processos mediatizados, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui, né, que é a vida realmente capturada e atravessada, né, pelos fenômenos midiáticos, caracterizados por vezes por uma lógica financeira, por uma lógica de consumo. E tenho certeza que tem um monte de gente aqui pensando um monte de coisa, e abrir aqui para as perguntas, para as questões, aqui para Marta. Luciano chegou aí também, Denise. E aí, pessoal, tem questões aí para fazer, para a gente seguir aqui com essa conversa. Uma coisa que eu quero aproveitar para começar, o Rafa levantou ali a mão. Pode falar, Rafa, depois eu faço também minha questão. Boa noite. Muito obrigado pela palestra. Fala aqui, ó, Rafa, esse microfone aí é pegadinha. Esse microfone sempre acaba a bateria. Falou já? Ele acaba a Tem que falar. Isso, fala aqui, ó. Boa noite, professora. Muito obrigado pela palestra. Na sua fala, me chamou a atenção a questão do neoliberalismo, né? Como que isso é introjetado nas nossas subjetividades. E eu fiquei pensando como, há muito tempo, né, você voltou até lá para Foucault, ele vem atravessando o nosso cotidiano, independente do regime político aí que a gente tem vivido. Então, eu penso muito, né, isso tem a ver com a minha pesquisa atual, lá nos anos Lula, né, na aposta política ali da inclusão social via consumo, que tem tudo a ver com a questão da financiarização, né, se ali, né, existiam alguns elementos que também desembocaram nessa última tragédia que a gente viveu nesses últimos 4 anos, né? Porque, independente do regime político que vai e volta, a gente vê que essa hegemonia neoliberal está muito cristalizada, né? Além da questão do Rafa, queria que você falasse um pouco mais sobre o que a gente começou a bater um papo aqui agora há pouco, sobre esses desafios do MST, né? Quando eu fiz lá a disciplina contigo, lá na Geografia Humana, estava no começo, né, da minha pesquisa de doutorado, que depois teve a tese, que virou, né, livro, e estava comentando contigo, né, até chegou minha colega aqui, Patrícia Saldanha, que a gente tem um laboratório junto aqui de comunicação comunitária e publicidade social, e a gente vai trabalhar uma série de ações de comunicação, a gente vai fazer uma campanha para o MST, né, foi feito um planejamento agora, eu vou realizar. E é curioso realmente como há um momento de tensionamento, né, que ao mesmo tempo em que há uma centralidade de fato numa lógica de consumo, né, o MST buscando conquistar a cidade pela via do consumo, né, pelo estômago ali, e uma lógica, né, de comida e de alimentação que cria, né, um antagonismo com a lógica do agronegócio e, ao mesmo tempo, parece haver, pelo menos no discurso, um afastamento da lógica da crítica
a produção, né? E a lógica de produção e as contradições estruturais de capital e trabalho. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, pelo que a gente percebe, né, de interesse de comunicação, eles querem vincular mais, né, a proposta, né, de um consumo, de uma alternativa de consumo da agroecologia com as suas lutas, né, porque há essa captura pelo consumo também na lógica da própria classe média, né, que começa também e que faz parte, né, dessa transição e de um certo rebrand do MST, como falou a Folha de São Paulo numa matéria longa, né, do outro dia. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pode, acho que duas aqui, depois a gente pode fazer mais um bloco, para não perder o fio da meada. Bom, é Rafa, né? Rafa, eu entendo que quando você diz assim, se o neoliberalismo já vem de muito tempo, né, essas dificuldades que a gente tem enfrentado agora na política, elas têm raízes mais profundas. Sim, né? Eu acho que sim. Inclusive, vou dizer uma coisa, meu trabalho de pesquisa, eu trabalho muito tentando compreender coisas que estão acontecendo no campo brasileiro. E tenho tentado acompanhar o tal do agronegócio, que aparece na propaganda, na TV, no horário nobre, que ele é tudo. Do violino ao quilombola, a máquina high-tech, da internet das coisas, ele é tudo, né? Qual é a figura de linguagem que você pega? Metonímia, exatamente. Uma grande metonímia, aquela propaganda. Mas, bom, por que eu estou falando do agronegócio, né? Porque, assim, o neoliberalismo no Brasil começa com um plano real. Quando começa, num primeiro momento, a direção geral, Estado mínimo, não sei o quê, tal, vamos mudar algumas diretrizes. Na ocasião, impactou o setor agro, porque, historicamente, desde meados dos anos 60, tem políticas específicas de crédito subsidiado para a agricultura. Aí não dá para recuperar toda a história disso. Mas, enfim, algumas mudanças aconteceram no início do período neoliberal, no Brasil, que atingiram o agro. Mas logo veio aí um problema de crise na balança de pagamentos, o real perdeu aquela paridade com o dólar. No final dos anos 90, teve um aperto aí na questão do plano real, e foi feito, daí para frente, uma reestruturação da política de modo ao Estado voltar a favorecer o agro com políticas de isenção para exportação, com políticas de financiamento subsidiado, e aí há um novo deslanche desse setor, como uma decisão mesmo, já no cenário neoliberal, que inclusive implica, no caso da economia brasileira, em priorizar isso em detrimento de segmentos industriais que regrediram e etc. Bom, então, por que eu estou indo tão longe para te responder, né? Porque quando você diz assim, tem alguma relação? Veja, o governo Lula, desde o começo, o período dos governos PTs, foi dada continuidade a essa política de compromisso com o agronegócio, de investimento, de fortalecimento. Na época, se tentou também algumas empresas, big empresas, que o Lula chamava de... O governo, né, na época, dizia as campeãs mundiais, não sei o quê. Então, o BNDES soltou dinheiro para fazer a fusão da Sadia com a Perdigão, virou a BRF. E essas grandes empresas nacionais que cresceram e viraram empresas bem fortes no mercado internacional, a maior parte delas são empresas ligadas ao agronegócio. Então, agronegócio no Brasil, um país que tem uma estrutura fundiária tão concentrada, e aí a gente já pode conectar com a pergunta do MST, vamos dizer que a gente tem, se eu falei de fratura metabólica, a gente tem uma fratura social profunda, histórica, que é essa da concentração de terras, que gera uma história de desigualdade social
que vem do campo se reproduz na cidade de outras maneiras, mas as elites agrárias são muito violentas, as elites agrárias são muito truculentas, as elites agrárias estão acostumadas a ser os donos do poder. Mesmo com toda a mudança neoliberal, o Estado redefine suas prioridades, etc., as elites agrárias continuaram também a serem favorecidas. Mas, às vezes, a gente, quando faz esse discurso, pode parecer que são as grandes oligarquias que estão à frente desse processo. Hoje, o processo está muito mais complexo, porque aí a financiarização trouxe novos investimentos, investimentos estrangeiros, fundos de investimento, dinheiro que vem de grandes fortunas de diferentes partes do mundo. E o nosso agro, a gente tem que pensar hoje como cadeia produtiva, que envolve vários tipos de empresa, etc., que não dá também para falar aqui agora, né? Mas quando você diz assim, tem uma raiz, então, veja, é profunda, isso tem tudo a ver, porque essas opções que foram feitas, elas fortaleceram direções, né, que vão no sentido de não mexer nas nossas desigualdades, né? As políticas que foram feitas no governo PT, que foram políticas importantíssimas, compensatórias, né? Permitiram o Brasil sair da linha da fome, permitiram pessoas terem acesso à universidade, permitiram várias coisas, conquistas importantes, né? Às vezes a gente faz uma crítica e parece que tudo fica terra arrasada, mas a gente tem que olhar as contradições, porque esse movimento foi feito ao mesmo tempo, simultaneamente, com o fortalecimento de estruturas de monopólio gigantescas. E essas estruturas, elas são aquelas que se aliaram ao golpe que levou à queda da Dilma, que tem a ver com o apoio de primeira hora da candidatura do Bolsonaro, entre outras coisas, né? Então, a raiz desses processos, ela vai longe, e ela vai longe, e ela tem a ver com coisas que são nossas mazelas. O Brasil é um país que não realizou a reforma agrária, e isso são questões próprias nossas, junto com questões do nosso tempo, que são gerais, né? O MST, Pablo, eu acho que é também muito significativo as transformações, assim, como um movimento que evidencia também as contradições do nosso tempo, porque recentemente a gente organizou lá na USP uma mesa redonda que contou com a presença de uma representante do MST, uma pessoa que agora eu não lembro o nome, mas uma fala muito potente, uma fala muito engajada, muito consciente, e isso o MST fez. O MST, ao longo da sua trajetória, que já vai para uns 40 anos, ele formou quadros muito fortes. Ele formou quadros que, quando vêm para o debate, eles têm assim, uma profundidade, um conhecimento da realidade política. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, a fala começa dizendo assim, se a gente olhar a área dos assentamentos no país, compõe um percentual aí do território brasileiro significativo, né? Nas entrelinhas, eu li, já tem coisa suficiente para a gente ter que brigar e se ocupar, que é garantir que essas pessoas que já estão assentadas consigam permanecer na terra. E a titulação que está sendo oferecida, que o governo Bolsonaro fez, a titulação dos assentamentos rurais, o governo Dória também fez em São Paulo, é o passaporte para essas terras voltarem para o mercado. Tem uma dinâmica contraditória, então, porque assim, a roda gira num sentido. Se você quer redistribuir terra, se você quer democratizar o acesso à terra, você tem que ter políticas que também atuem sobre o mercado de terras. Você não pode abstrair e fazer de conta que ele não existe. Ainda mais num país que o agronegócio está bombando. Quando houve o início do Plano Real, que, de fato, o setor agro não tinha os apoios que veio a ter depois retomado, o preço da terra caiu.
Era um momento ideal da grande reforma agrária massiva, o MST estava pressionando o FHC e ele resistiu, né? Resistiu ali, não realizou a reforma. Hoje é outro momento. Hoje, o título na mão de um assentado que já está há muitos anos na luta, que em muitos casos não teve o apoio necessário, a infraestrutura necessária, etc., não teve a fixação das novas gerações, porque o horizonte de possibilidades não se mostrou atrativo, né? Em muitos casos, tem contradições importantes acontecendo. Nos assentamentos que conseguiram desenvolver a produção diferenciada, que é uma produção também que deixa esse produtor menos endividado, a agroecologia é, sobretudo, uma lógica de produzir que conta com os recursos de dentro da propriedade, que otimiza o uso desses recursos, que torna esse produtor menos dependente de toda uma cadeia de insumos de origem industrial, de circuitos outros. Então, obviamente que a agroecologia tem outras características, eu estou reduzindo aqui só para falar desse aspecto, né? Então, assim, existem muitos desafios para os assentados. Existem muitas questões para a população que está sem trabalho, que está sem casa, né? Eu fazia trabalho de campo com os meus alunos, viagem para visitar alguns assentamentos no final do ano passado, e assentamentos próximos a São Paulo, assentamentos em áreas diminutas, assentamentos onde as pessoas estão com grande dificuldade para ter a subsistência, para ter a renda, vender alguma coisa, mas estão ali, né? E aí voltei para a sala de aula e alguns disseram, mas professora, a reforma agrária, né, que a gente, tantos sonhos, que essas pessoas realizassem tantas coisas, a gente vai lá, eles estão tendo uma vida tão miúda. Eu falei, vocês estão olhando por que lente? Porque a gente está ouvindo todo dia as estatísticas do São Paulo, os moradores de rua, com a pandemia, cresceu enormemente. A fome voltou na porta de tanta gente. Essas pessoas ali estão vivendo dignamente, estão produzindo, estão inseridos no mercado, tendo alguma renda, participando. Você vai me dizer que esse projeto não deu certo? Né? Pode não ter dado certo no sentido de se tornar o segmento da produção definidor do destino da economia agrícola no país, né? Mas, para isso, precisa de muito mais do que distribuir lotes de terra. Então, eu acho que o MST é um movimento super importante, né? É um movimento estruturado que deu suas contribuições aí para a sociedade brasileira de várias maneiras e vai continuar a dar. Eu só espero que ele consiga construir, né, frentes de luta para além da questão da agroecologia, que tem agora ganhado uma maior centralidade e maior visibilidade. Mas, enfim, são também contradições do nosso tempo, desafios, né? Porque a gente também está saindo de um governo extremamente violento, que seguramente é um dos elementos que deve ter também obrigado eles a recuarem, a se quietarem um pouco, né? Enfim, são muitas coisas, não sei se consegui te responder. Mas... Bom, primeiro, obrigada pela palestra, né? Muito bom a gente te ouvir. Assim, eu também pesquiso há um bom tempo agronegócio, mas a gente... Tá ruim por causa do microfone, né? E da máscara. Mas, assim, minha abordagem é a abordagem do imaginário, né? Da construção do imaginário sobre o campo, né? Assim como teve sobre o agronegócio e sobre as resistências também, né? Hoje a agroecologia está se apresentando como um espaço de resistência, né? Bastante consistente, e a mídia tem contribuído bastante para essa visão, né? No sentido de uma produção audiovisual, principalmente, que tenta registrar esses espaços, essas lutas, e sempre trazendo uma visão que, de algum modo, também é romantizada, né? Eu sempre brinco, quando eu discuto esses filmes, falo que eles nunca mostram o reino animal, né? O mundo dos insetos, né? Os pernilongos, que, quando a gente vai para o campo, né? Sempre é muito bucólico, né? Mas eu queria te ouvir um pouco, né? Porque você falou do colapso ambiental, trabalhando numa lógica, fazendo, né, uma abordagem que, de certo modo, é uma crítica contundente, né? Você trouxe isso subliminar, de que a macropolítica não aparece, né? Quer dizer,
essa abordagem também é do indivíduo. E esses filmes, de certa forma, filmes, documentários, imagens que eu trabalho, reproduzem isso de uma forma também bastante consistente. Então, eu queria te perguntar como trabalhar, como você vê, né, pensando inclusive no Lefebvre, a discussão que ele traz sobre representações também, que é uma contribuição incrível, essa abordagem macro, articulada, aí sim, a ideia desse cotidiano desse indivíduo, né? Porque essa romantização serve, a gente está vendo um movimento bonito de muita gente nas cidades mudando para o campo, famílias, tem uma série de produções nesse sentido, famílias inteiras que vão morar em cidades pequenas, no campo e tal. Mas como articular com essa resistência macro, que para mim é a crítica que você traz aí na sua palestra, né? Que a gente está falando em colapso ambiental, que é uma questão mundial, que tem macro indicadores, e aí está todo mundo falando do indivíduo resolver o problema, né? Ficou um pouco longo, né? Perdão. Obrigada. Obrigada, professora. Eu tenho observado na mídia uma absorção de um papel de debate diante do cenário de colapso ambiental, dessa discussão da questão ambiental e da questão social articuladas naquela pauta que hoje se chama ESG, que já virou até editoria, né, em vários jornais. E aí eu queria saber qual a sua interpretação assim hoje, né, do modo como o mercado, porque se a imprensa, né, se apropria e trabalha essa pauta de maneira tão estrutural hoje, né, nos periódicos, né, nos veículos de modo geral, não só os impressos, nem tudo. O que isso significa exatamente, né, assim, nesse contexto? Porque me parece que há indícios de que isso em si já virou um mercado também, né? Essa articulação não só da questão ambiental, mas a questão social e a questão de governança, né? Que é o conceito ESG, né? Enfim, é isso, basicamente. Obrigada pelas questões, então. Vou tentar conversar com vocês. Óbvio que uma problemática desse tamanho aí, se a gente tivesse a solução, ou, enfim, primeiro, de fato, eu acho que muito se fala do indivíduo, né, da responsabilidade, da consciência de cada um, e quando se faz esse tipo de movimento, é terrível, porque no final a gente fica culpado, né? Culpado porque usou o plástico, culpado porque consumiu, e não resolve absolutamente nada, né? O registro fica um apelo moral, predomina, né? Do ponto de vista da macropolítica, né, é uma questão gigante, e talvez até eu possa fazer uma conexão com a questão dos princípios ESG aí, porque, veja, haver hoje um apelo, de fato, o Jornal Valor tem uma seção só para tratar disso, né, do tanto de importância, trata de Brasil, trata do financeiro e o setor, né? Então, a gente vê que existe uma atenção muito especial para esses princípios e como é que eu enxergo isso, né? O compromisso das empresas com a responsabilidade ambiental, social e de governança, de boas práticas enquanto empresa, internamente, na maneira de funcionar e tudo mais, né? Para mim, a importância que isso ganha fala da importância do mundo financeiro. Por quê? Sobretudo do mundo financeiro. Por quê? Porque, assim, o mundo financeiro é um mundo do dinheiro que circula livremente. É um mundo da grande rotatividade. Eu vou voltar para a macropolítica, mas isso conecta. Porque quem hoje tem maior poder para decidir sobre os destinos do planeta são as grandes corporações, né? E, além das grandes corporações, o mundo das empresas em geral, que
compete no mercado bursátil, no mercado financeiro, esse mundo ele tem que falar uma linguagem para atrair e gerar confiança de investidores que estão em toda parte, né? Então, esses princípios, ESG, eu vejo assim como um certo receituário, um certo figurino que vai, como as empresas vão se apresentar, sobretudo do ponto de vista da lógica dos investidores, sabe? Porque é curioso, e talvez esse nome investidores fique também abstrato, porque no mundo das finanças a gente tem não somente os fundos de investimento, mas, por exemplo, os fundos de pensão, que às vezes você é cotista, você contribui, né? Recentemente, um fundo de pensão gigante dos Estados Unidos, que estava comprando terra grilada aqui nas áreas de fronteira agrícola no Brasil, teve a pressão dos seus cotistas, né? E, inclusive, curiosamente, uma importante fatia dos que contribuem para esse fundo de pensão são os professores nos Estados Unidos. E eles tiveram como pressionar essa estrutura para recuar na barbárie aqui dos investimentos por meio de terras griladas no Brasil. Mas isso foi uma movimentação gigante, envolveu, obviamente, no terreno pessoas e organizações que ajudaram a que esse tipo de situação de informação chegasse ao conhecimento lá do outro lado dessas pessoas que estavam contribuindo para essas empresas. Mas, então, são megaestruturas, né? Megaestruturas que se fazem presente em toda parte, e esses princípios eles servem um pouco como parâmetro para legitimar a ação e acho que dá um pouco mais de tranquilidade para os investidores, porque é muito curioso, e a gente fala de vida cotidiana, de subjetividade, um monte de coisa, mas no mundo dos negócios parece que vai surgindo um certo senso comum, né, do que deve ser praticado. Embora na prática, às vezes, vem mais na fachada do que de fato, né, nas ações. Mas, então, é um mundo que, sabidamente, estamos diante de um colapso. Então, não dá para a empresa dizer, o problema não é meu. Ela vai dizer que sim, está preocupada. Aí ela vai dedicar 0,000% do seu orçamento para fazer um projeto de replantar um pedaço ali de árvores nativas, não sei aonde, né? E aí ela vai aparecer bonita no pedaço. Então, um pouco o ESG, eu vejo um pouco nessa lógica. Então, a macropolítica, ela está muito sob o controle. As finanças chantageiam o mundo da política o tempo todo. O governo Lula nem assumiu e toda hora o mercado está nervoso. O dólar cai, o dólar sobe, os investidores, a bolsa cai, a bolsa... Então, assim, como a volatilidade é uma característica importante da maneira de operar do sistema financeiro, as finanças sempre estiveram presentes na história do capitalismo de muito tempo, mas o problema é que a forma como ela opera hoje e as tecnologias digitais permitem essa conexão do mundo 24 horas. Uma bolsa vai dormir, a outra já está funcionando, não para de operar, né? Então, eu não sei muito como pensar esse enfrentamento da macropolítica. Eu acho, assim, tirando o exemplo desse caso do fundo de pensão, que os próprios cotistas conseguiram pressionar, de novo, o consumidor, quem está do outro lado também, né? Eu acho que a gente tem que tentar fortalecer as estruturas políticas, né? Porque a gente tem uma grande despolitização quando o cidadão antes de qualquer outra coisa, consumidor. Então, acho que a gente tem que tentar trabalhar mais esse conhecimento. E se durante um certo período o sonho anarquista fez sentido para alguns, é preciso destruir o Estado, etc., eu penso que para se contrapor essas mega estruturas de poder que são essas grandes corporações, esses grandes grupos de administradores de fundos, de recursos financeiros, a gente tem que ter
estados fortalecidos, estados onde a população consiga ter voz, né? Então, acho que é tentar fortalecer os canais aí de expressão política e jogar o Estado nesse debate para construir essas formas de enfrentamento de maneira mais consistente, que não recaia sobre o indivíduo. Para mim, é uma falácia a ideia do indivíduo, embora, contraditoriamente, se você colhe o plástico no rio, você pode conseguir até que aquele rio, o peixinho, apareça de novo, mas o plástico vai voltar, não é? Se a gente não tiver outras estruturas. Então, a agroecologia, né, que você falou, que eu também acho que é uma experiência fantástica em vários sentidos, porque eu falei do exemplo do assentamento que eu visitei, né, na medida que as pessoas estão conseguindo viver melhor, isso é fantástico. A gente tem tantos desafios gigantes, a gente não pode desvalorizar essas conquistas, mas, como você mesma falou também, eu acho que não pode romantizar, né? Não pode idealizar, colocar aí está a saída, aí está a solução. Aí está a solução para aquele indivíduo viver melhor e dignamente. Mas, do ponto de vista do enfrentamento dos problemas que a gente tem, eu acho que a gente precisa realmente voltar a discutir, problematizar, pensar mais estruturalmente esses processos e pressionar os estados para eles serem os orquestradores das saídas, porque não é o indivíduo que vai conseguir. Enfim. A grande preocupação é que a mídia fala muito do Brasil profundo. E essa conexão, esse discurso do Brasil profundo está muito vinculado com a questão, sabe, do campo. Eu fico me pensando se daqui a um século vai ter essa separação tão drástica, que acho que é uma conquista da tecnologia, entre cidade e campo. Então, é tão contraditório, é bonito de ver, porque, assim, o indígena está com celular, né? Está conseguindo avisar que está vindo grileiro, que tem confusão, que está acontecendo coisas, né? Está tendo, né, participação na COP, está conseguindo ter voz. Então, também são movimentos resultantes de que a gente se comunica diferente hoje. Isso ressignifica um monte de coisas, inclusive as possibilidades desse Brasil profundo se tornar mais visível, né? A gente vai ter um ministério agora, né, dos povos originários. Isso não é qualquer coisa, né? Isso tem a ver com colapso ambiental, não tenham dúvida. É uma maneira de dizer, olha, vamos dar assento a essas vozes que falam diferente. Talvez a gente precise conseguir escutá-los e pensar coisas a partir daí. Não é que a gente vai agora retribalizar e viver tal como eles, porque eles também já não estão nesse tempo, né? Mas, enfim, eu acho que são desafios para serem vencidos a partir de inovações. A gente não tem a solução já na mão, a gente vai ter que criar. Mas, para isso, a mente precisa estar fora do quadrado, né? E aí vocês sabem melhor do que eu como isso é importante. A senhora está dizendo que há uma possibilidade de a gente sair dessa questão financeira? A senhora acredita que a gente pode fugir dessa bancarização? Porque a senhora está falando, eu estou lembrando desses cartões que a gente não se aproximar. Só uma matéria no Valor dizendo que países como a Alemanha, uma vez eu fui na Alemanha, eu não vi crediário. O empobrecimento da Europa já está abrindo essa questão. A senhora falou do Bolsa Família e do próprio sistema agro brasileiro, que está, de alguma forma, associado. O Estado está associado à questão financeira. Você falou dos anos 90, eu entrei fazendo economia no aniversário do primeiro ano. Eu fiz curso, a imprensa está toda contaminada por isso. Eu fiz curso no Banco do Catiola. Então, assim, o pensamento foi construído. E, assim, eu não vejo muita saída, assim, é isso que é meu desespero, porque eu conheço essa marca, assim, eu fui educado durante pelo menos 10 anos no Jornal Globo a pensar favorável ao mercado e tudo mais. Eu acho que a imprensa, de alguma forma, é óbvio que os colegas não pensam, mas
A coisa é direcionada para isso. Você mesmo citou essa questão do governo Lula agora, o mercado, o seu mercado. Eu fico desesperado porque eu não vejo muita saída para essa questão dos bancos, do financeiro regendo tudo isso, né? Eu faço relatório para banco e essa questão ecológica está lá, tem que ter. E você vê um banco chinês que tem filial no Brasil, já fiz 2, tem que ter isso, e você sabe que Não verniz. um verniz, entendeu? Então, eu não vejo muita... eu não tenho muita despesa, por isso a senhora falou da questão política, eu fiquei animado, por isso que eu levantei aqui para falar. Bom, obrigada. Eu estava tentando responder... Como que se chama? Desculpe, a professora Denise. Eu estava tentando pensar junto, porque... bom, acho que... Eu penso que se a gente conhece a história, né, a gente consegue ter um olhar para além das amarras de cada período que a gente vive, né? Não que o que virá pode ser melhor, tem que ser melhor, né? Mas que tudo tem um movimento, né? Então, a forma como as finanças estão configuradas, lendo um pouco os estudiosos do tema, a gente teve já, desde a quebra da Bolsa lá dos anos 30, a gente tem um movimento que é próprio de como a economia funciona, crítico, né? Eu sou de filiação aí à abordagem marxista desse problema, que vê que o movimento é contraditório e leva a crises periódicas. E que a resposta neoliberal à crise que vem desde os anos 70, de uma desregulamentação dos mercados e liberação dessa circulação financeira mais ampla, junto com toda a tecnologia que potencializou esse processo, nos trouxe esse dilema do nosso tempo, que é enorme, que você diz assim, vai ter solução? Olha, vai ter solução, talvez, se a gente se puser a pensar. E isso não é uma coisa que virá nos próximos anos, talvez isso tenha que se erguer por, né, muito tempo. Se as populações empobrecidas elas não forem massacradas, invisibilizadas, reprimidas, né? Se os movimentos decorrentes do novo, porque esse empobrecimento é um fato novo em alguns lugares, gerarem outras coisas, né? Então, do ponto de vista estritamente do funcionamento das finanças, ela tem suas próprias mazelas também, né? E tem analistas que dizem, olha, esse movimento na circulação do dinheiro é um movimento que quem briga entre si são os próprios capitalistas. O movimento na produção tem conflito capital-trabalho, mas aqui são os próprios capitalistas, né? Então, tem uma outra dinâmica. E no grau de concentração da riqueza e do monopólio que a gente tem hoje, são brigas gigantes. Então, é a China que ameaça os Estados Unidos, mas quando você vê assim, são ações representando grupos, né? Grupos de interesse, formas de organizar essa economia. A guerra na Ucrânia agora, quando se puniu a Rússia com a coisa lá da impossibilidade de fazer a conversão SWIFT, lá, a compensação financeira, a Rússia se virou para a China e criou ali uma dinâmica que garante ali as relações e a realização. Então, esse movimento deixa claro, evidente para mim, que tem um nexo Estado-finanças, né? Então, precisamos fortalecer canais para esse Estado operar em diálogo com essas finanças, redefinindo esses processos e diminuindo o poder dessa lógica sobre nossas vidas. Isso não vai resolver tudo, mas isso já foi feito em outro momento histórico. Penso que é um começo possível, né? Mas, claro que tem todas as capturas, o Estado está capturado nisso também. Mas, enfim, são questões políticas para a população, as sociedades que estão sendo empobrecidas por esse movimento conseguirem pressionar os seus governos
é um caminho. Pessoal, quero agradecer demais aqui a presença da querida professora Marta Inês Medeiros Marques, que nos brindou aí com a sua fala lúcida, consistente, contundente, aí importante para a gente pensar uma série de questões relativas a esse entrelaçamento, né, lógico, estrutural, entre crise ambiental, vida cotidiana, as questões midiáticas, né, e finalizando aí com um aspecto otimista de uma outra autora do cotidiano que a gente trabalha bastante, que é a Agnes Heller, né, que nos ajuda a pensar, né, como meios de suspensão desse cotidiano, né, capturado, né, pelo capital, né, encontro com o gênero humano, né, a prática da ciência, né, da arte e a possibilidade também, né, de condução da vida por uma ética política, né. Então, sigamos aí nas nossas práticas consistentes e críticas, né, com ciência, com arte, com ética, e vamos beber um pouquinho também, que hoje é sexta-feira, e que nos ajuda também a superar um pouco essa coisa toda. Valeu, Marta, muito obrigado, e fechamos assim o nosso segundo dia aí de palestra, né, do nosso ciclo de palestras em mídia cotidiano. O ano que vem a gente segue. Em março, provavelmente, a gente vai ter de Meia Santos, em abril, online, lá de, acho que ele deve estar nos Estados Unidos, ele é do Uruguai, mas radicado na Argentina, Gabriel Kaplum, mas a gente vai ter uma programação enorme e bacana também ano que vem. Valeu, gente! Valeu, viu, Marta? Muito bom. Obrigada.